relacionado aos dons espirituais, os dons do Pai e do Filho. Não é? É a isso que falamos de chamado, que está alinhado com o chamado de alguém. Né? E a vocação em si, a missão de vida é para qualquer pessoa, não necessariamente precisa ser alguém nascido de novo. Né? Deus tem um projeto para cada pessoa na face dessa terra, né? Para que uma missão para que se cumpra, que diz respeito a cuidar da terra, cuidar das pessoas, né? Tornar um lugar onde habita, um lugar mais favorável, um lugar melhor. Isso é algo para todos, né? Mas o chamado é um chamado espiritual, é para os filhos de Deus, a partir da conversão, alinhado com os dons espirituais. Né? Então eu fiz um resumo aí, de maio até agora. E a partir de agora a gente começa, né, continua, né, agora a gente vai seguindo. Na aula passada a gente falou a respeito de a introdução dos dons do Pai, né, que é o propósito e a motivação básica para os filhos de Deus. Então, falamos do aniversário. Quando uma criança nasce ou quando a gente comemora e celebra o aniversário de alguém, a gente dá presentes para essa pessoa, né? Pode ser um presente material, físico, você dá alguma coisa, até um celular, inclusive, um carro, uma casa, né, alguma coisa mais cara assim, ou você pode dar um abraço, você pode dar o presente da sua presença, de estar com ela naquele dia, de lembrar dela naquele dia, de mandar uma mensagem para ela, né, isso é um presente. Mas você celebra aquela vida com algo palpável. E Deus, ele faz assim com os filhos dele. Nasceu um filho de Deus, né, na conversão. Nós temos alguém nascido de novo. Naquele momento, então, você recebe um presente. O dom é um presente do Pai, né, do Filho. É a missão, né, para que ele desenvolva, né, esse propósito dele agora na vida dele, na vida do Filho e na vida da igreja, dos irmãos agora, desses novos irmãos, que agora é a família de Cristo. Né? Nós falamos a diferença do corpo de Cristo e falando do que várias pessoas vindo de lugares diferentes se reunindo no mesmo lugar. Né? Dentro do ônibus a gente tem uma diversidade assim, né? Várias pessoas reunidas no mesmo lugar. Não necessariamente aquilo é corpo. Né? Falamos que nós somos um purê. Não é? Cada um de nós é uma batata e nós todos somos um purê. Não é? Isso é corpo, né? Bem misturado, bem amassado. Falamos que alguns de nós às vezes demoramos um pouco mais, fica meio caroço ali de batata e você tem que gastar um pouco mais de tempo para macetar e virar um só, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho para o Espírito Santo. Falamos que o Espírito Santo é como aquela manteiga do purê, né? Ou cream cheese ali que faz aquela liga, né? Que faz o purê ficar mais macio, mas, né? Esse é o Espírito Santo. Hã? Engolível, isso também, né? Nos torna mais, né? Assim, engolíveis. Ótimo. Então, isso é o corpo de Cristo, né? Invisível, não são as paredes aqui da igreja, aqui é o prédio que a gente se reúne, né? Mas isso aqui, o prédio não é a igreja sou eu, é você. E cada um de nós tem uma função nesse corpo, que diz respeito a esse propósito. Deus me chamou com isso. Né? E o que nós estamos fazendo? Nós sabemos, primeiro, antes de fazer alguma coisa, eu tenho que saber o que é. E o que é? Né? Quais são esses dons que ele me deu? Porque está aí. Ele deu. Se você nasceu de novo, você tem um dom. Ou mais de um. Né? E quais são eles? Para que eles servem? Como é que eu uso? Como é que eu desenvolvo isso? Porque ele fala para eu crescer no dom. Como é que eu cresço no dom? Né? Então eu vou passando aqui só para fazer aquele resumo, tá? É a sequência. Perdão. Vamos lá. Então falamos do corpo de Cristo, né? Daquela metáfora que primeiro fala da relação de duas, né? Falamos de duas relações, né? A primeira entre os irmãos. Então quando se fala do corpo de Cristo é uma relação aqui dessa diversidade que é unidade, que é para ser um. Tão diferentes. Cheio de problemas, só BO, né? E precisamos ser um. Falamos dessa relação de interdependência. Não tem como eu achar que eu não preciso daquele irmão, que eu não preciso daquela parte do corpo, né? Então nós lemos vários textos lá, né? Aquela parte que parece a mais insignificante,
o próprio Jesus, né, a colocou como a de maior valor e maior importância, porque cada parte tem o seu devido valor. Não existe uma hierarquia, né, dentro do corpo, existe essa relação de igualdade, mas existe a diferença de funções. Assim como no casamento, né? O homem não é acima da mulher e nem a mulher acima do homem, mas o que nós temos ali é essa relação de igualdade perante Deus e a diferença de funções, de papéis, né? É a mesma relação com a igreja. Eu dependo do outro, eu preciso do outro, né? Nós até cantamos aqui, somos corpo, né? Eu preciso de ti, querido irmão, eu preciso. E quando eu digo, né, para o irmão do lado, o pastor fala, o líder de louvor fala, abraça o irmão, né, fala que você ama ele, não é porque eu estou sentindo um amor bem enorme, um calor no meu coração, não. É porque eu creio em Jesus, que ele crê, né, faço parte desse corpo e eu tenho fruto do Espírito dentro de mim, né, amor, e eu posso falar para ele em fé e em verdade que eu amo a vida dele. Nós vamos viver a eternidade juntos, né? Então, essa relação de interdependência e de crescimento, porque todo o corpo bem ajustado, né, se tudo estiver funcionando bem, ele cresce para a edificação de si mesmo em amor. Então, a gente cresce, a igreja cresce, né, ela se torna um lugar mais saudável na medida em que nós vamos nos alinhando e cada parte vai fazendo aquilo que é a sua função. Essa é a relação entre os irmãos. Falamos da relação com Cristo, né? A relação do corpo de Cristo com o próprio Cristo diz respeito, primeiramente, ao fato de que ele é o cabeça da igreja, né? A palavra fala isso. Da cabeça vem toda a diretriz, vem todo o direcionamento, vem as ordens, né? A mão não pode dizer para o cérebro, não vou funcionar. Né? Você já viu, né? Você já deve ter ido no ortopedista, né? Que ele dá aquela batidinha assim no seu joelho, involuntariamente, né? Acontece uma reação ali. Então a gente tem ações que estão conectadas a outras, não tem como não ser atingido por aquilo, não tem como o corpo negar aquilo, né? Se você sente medo, né? Você tem essa sensação de medo, de alegria, o seu corpo vai expressar isso. Então, se eu tenho esse direcionamento da cabeça, o corpo, que é a igreja, ele vai expressar isso. Né? E o propósito é esse, expressar a vida de Cristo. Diz respeito à autoridade dele sobre as nossas vidas, ao senhorio dele sobre o corpo. A forma como ele estabeleceu. Às vezes a gente humanamente olha, não concordo com isso, eu não acho que aquilo é legal, aquilo lá não é muito bom. Mas a gente tem que pensar que quem está coordenando a igreja e quem é senhor da igreja é o próprio Jesus. E se a gente às vezes está questionando algumas situações, nós estamos questionando o próprio direcionamento dele e a forma como ele está cuidando da igreja dele. Que ousadia, a luz, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Existe essa relação do corpo, né, em relação com Cristo, do Espírito Santo. Né? Bom dia. A relação do Espírito Santo com a igreja, né? Ele é quem vai passar esse direcionamento, né? O próprio Jesus falou que ele nos ensinaria todas as coisas, ele nos faria lembrar as palavras que Jesus disse. Lá nos evangelhos a gente lê muita coisa que Jesus disse para os discípulos. Algumas coisas a gente não sabe, porque nós não estávamos lá e não ficaram registradas, né? Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas, tudo que precisa para o nosso proveito, para o nosso ensino. E ele nos ensina personalizadamente cada coisa. Vamos? O corpo funcionando, né? Então nós falamos da diferença dos dons do Pai, né, para mandamentos que são para todos, né? E aí a gente teve algumas perguntas aqui, algumas dúvidas. Por exemplo, né, a Pri levantou essa questão, né, do ID. Tá, mas o ID pregar o evangelho a toda criatura. Só que daí, qual é a diferença disso para quem é o evangelista? Né? Tem um dom, no caso, o dom do pai, do filho, perdão. Também foi falado a respeito de outras questões, como, né, eu falei sobre a liderança. Uma pessoa... Ela assume a liderança de alguma coisa, mas ela não tem o dom da liderança. E daí, qual que é a diferença de uma coisa para outra? Né? E aí nós vemos aqui os dons do Pai, nós estamos falando especificamente desses. Tem mais? Sim. Né? Nós podemos dizer que, tirando os dons do Filho, os 5 de ministério, tirando os 9 do Espírito Santo, todos os outros são os dons do Pai. Tá?
Tem alguns que a gente vai falar que não estão aqui nessa lista. Essa aqui é a lista lá de Romanos, mais precisamente. Agora aqui, né, no serviço, todos devemos servir uns aos outros em amor. Né? Isso não é papel de quem tem dom de serviço. Isso é o papel da igreja, servir. Quem tem o dom de serviço, ele precisa mover naquele dom espiritual. Né? A mesma coisa sobre exortação, que é o aconselhamento. Né? Todos nós devemos, né, cuidar uns dos outros, exortar-nos na fé, né, uns aos outros, mas quem tem o dom de aconselhamento, precisamente, ele vai precisar fazer isso movido por esse dom espiritual, tendo essa consciência, essa intencionalidade, inclusive. A contribuição, todos devem contribuir. Nós devemos ofertar, né? Devemos ter esse coração para Deus, na verdade. Né? O dízimo, por exemplo, ele não é oferta, né? Dízimo é dízimo. Se eu não dou o dízimo, estou roubando de Deus o que é dele. Não estou santificando o restante todo que fica comigo. E aí chega no final do mês, a coisa não rende, né? A coisa não sobra. Aliás, não dá para nada. E a gente não entende por quê. Né? É porque eu estou roubando de Deus, eu estou em pecado. Aí qual é o problema? Deus está irado, vai lançar um raio em mim? Não, não vai. Ele não precisa fazer isso, ele não quer fazer isso. Né? Não é papel dele fazer isso, é um pai de amor. O que acontece? Ele simplesmente fica impedido de nos abençoar, porque Satanás tem então acesso, porque foi dado a ele o direito de acessar as nossas vidas, a nossa riqueza. Né? Então, é um acesso que nós damos para ele, né, para o devorador. Então, isso é papel de todo mundo, dizimar. Dar ofertas é além do dízimo. Eu oferto, né, na igreja liberalmente, eu faço uma oferta alçada para um projeto específico, eu oferto na vida diretamente dos meus irmãos e eu não preciso achar que ele está precisando de dinheiro ou de algum recurso ou de algum bem específico, né? Não precisa ser só o dinheiro, pode ser o material, a coisa em si, uma roupa, né, a comida ou qualquer coisa. Não, simplesmente eu escuto o Espírito Santo e vou lá e oferto. Porque o coração é tratável e eu reconheço que tudo é dele. Isso é para todos. Só que quem tem o dom de contribuição, de liberalidade, ninguém precisa pedir, falar nada. E ele é um abençoador, ofertante compulsivo. Né? E essa pessoa não precisa ser rica, porque senão o dom era só para os ricos. Né? É para qualquer pessoa que tenha o dom. Enfim. Temos os demais ali que são mandamentos, né? A grande comissão, por exemplo, de pregar o evangelho. Deu para ver a diferença, né? Falamos da multiforme sabedoria de Deus nessa relação de distribuir os dons na igreja. Né? Falamos da ação do Espírito Santo nessa distribuição, que os dons do Pai, principalmente, a gente olha e às vezes a gente não vê nada de muito sobrenatural neles. Eles parecem tão normais que a gente nem acha que é de Deus esse negócio. Né? Mas falamos da diferença do dom e do talento. Eu não é uma pessoa que nasceu com isso, é dom, é dado por Deus. É uma motivação que passou a surgir depois da conversão. Antes disso não havia. Mas eu tenho talento para ensinar, né? Sempre gostei de ensinar. Quando era criança eu dava aula para as bonecas, para os carrinhos, né? Não é nada disso. Não é nada disso, né? Depois da conversão. Talvez nunca antes você teve nem vontade, desejo, nada. Mas ele colocou algo em você que te despertou e que te motivou para aquilo. E aí, natural ou sobrenaturalmente, você vai buscar coisas que são do interesse, né, daquele dom, para fundamentar, para ser uma ferramenta melhor. Ok? Por isso é sobrenatural, senão não precisava, né, do Espírito Santo. E a relação com a palavra. Né? Sempre onde houver essa relação, né? Nós vamos ter essa multiforme sabedoria de Deus espalhada no meio da igreja, no meio do corpo, né? E sempre voltando para a palavra, para que a palavra dele frutifique na nossa vida. Falamos do dom de serviço, né? Então, só para a gente lembrar lá, vou deixar para vocês lerem.
falamos dos dons, né, do dom de serviço. Falamos do que caracteriza esse dom, né, como que é o funcionamento dele, né? Essa pessoa é aquela pessoa que não precisa que ninguém peça nada para ela, né? Ela torna o espaço, o ambiente em que a igreja está acontecendo, né? A igreja acontece, onde a igreja está em movimento, torna aquilo um lugar favorável para que a palavra de Deus seja eficiente, todos tenham acesso e participem da mesa, né? Todos se sirvam muito bem. Então, essa pessoa é aquela pessoa que cuida, que a gente já até falou a respeito disso, né? Ninguém levou lá a água para o pastor, e essa pessoa não consegue, né, ter paz enquanto ela não levantar do lugar e ela for lá e servir, né? Ela percebe que em volta existem rumores de conversas enquanto está acontecendo a pregação, enquanto está acontecendo o momento da adoração. Ela se fica inquieta com aquilo, porque aquilo pode estar prejudicando que alguém receba a palavra de Deus na vida dele. Então ela, com muito amor e cuidado, ela vai servir e vai, com esse cuidado, exortar e tentar trazer para o silêncio, trazer para aquele momento de calmaria mais uma vez, entende? Então, essa pessoa, ela serve de todas as formas, tornando o ambiente onde ela está favorável para que a igreja aconteça. Ela prevê aquilo que seria a necessidade das pessoas daquele lugar, né? Da igreja naquele lugar. Sejam os líderes ou as pessoas que estão recebendo ali a ministração, né, o ensino, a instrução. Então, essa pessoa, ela torna aquilo totalmente favorável. Muito mais, a gente já falou a respeito disso, né? Essa pessoa pode estar nos diversos ministérios que acontecem na igreja, nos diversos lugares. Então, por exemplo, ela pode estar na recepção, essa pessoa ela pode estar no ministério de louvor com as crianças, pode estar na dança, né? Em todos os departamentos onde temos atividades, em tudo envolvendo o corpo, essa pessoa pode estar lá. E essa pessoa é extremamente necessária. Para quê? Aquele lugar seja um lugar favorável e a igreja ali aconteça, né, e o Espírito Santo tenha liberdade naquele ambiente e a palavra de Deus seja efetiva, nós precisamos que esse dom esteja em funcionamento. Algumas características, né, falamos lá. Essa pessoa, então, discerne as necessidades e toma iniciativa para supri-las, né? Ela tem o cuidado de não deixar faltar nada. Extremamente criteriosa. Pontualidade. Ela está lá antes de começar e terminou tudo, ela ainda continua bastante, né? Até que tudo esteja pleno, resolvido. Essa pessoa é a pessoa que assume responsabilidades, ela traz para ela. Ninguém precisa dizer, faça isso. Não, ela faz, ela já está fazendo. Tá? Então, falamos dos dons de serviço. Perguntamos aqui na sala sobre algumas pessoas que vocês possam, né, imaginar que se enquadram, que têm características semelhantes, que vocês percebem dessa forma. Né? E aí foi mencionado algumas pessoas aqui, né? Vocês lembram quem? A Ju, quem mais? O Gustavo, quem mais? Marcão. A Renata? Estão falando de você aqui, Rê, agora. E o Felipe Amorim. O Rafa? O Rafa. Também? Né? Então, a gente vê assim... Você vê, não é todo mundo que é percebido assim, porque não é todo mundo que tem os mesmos dons. Cada pessoa tem um dom específico, né? E quem percebe geralmente não é a própria pessoa, são os outros. Por quê? Porque eles são servidos pelo dom. Né? Vamos lá então, hoje, né, começando falando da liderança. Dom de liderança ou governo. Pode abrir lá em Romanos 12, 8. 1 Coríntios 12, 28. Vou deixar vocês abrirem. Quem abriu primeiro pode ler, por favor. Contribua generosamente, se exercer liderança, que exerça com zelo. Isso. Demonstrando misericórdia e compassion. Né? Então, se exercer liderança, faça com zelo. É isso? O próximo texto. 1 Coríntios 12, pode ler. E a um foi Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres,
depois do criador de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de crianças. Então, a gente tem aí a relação de governo também, né? Esse dom, né, específico de liderança não é uma pessoa boa em gestão, né? Não é uma pessoa que seja simplesmente comunicativa ou tenha o talento da comunicação. Lembrando que o talento é aquilo que eu já nasci com ele, foi lá me dado quando eu fui gerado, vem da mãe, não é? Vem da parte de Deus também, mas não é dom, é talento. Então, comunicação, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que a gente chama de perfil de liderança, uma pessoa que possa desenvolver a competência da liderança, ainda que não tenha o talento específico dela, né? Isso não é o dom de liderança. Okay? O dom é espiritual, ele vem da parte de Deus, né? E esse dom de liderança, então, não é algo que... então, eu quero que vocês... isso fique claro, né? Não tem a ver com alguém bom de gestão. Digamos que alguém é um líder lá no trabalho dele, ele tem essa característica de ser um gestor. Talvez ele chegue na igreja e essa capacidade dele de gestão não é aquilo que vai ser usado para o crescimento do corpo. Né? Mas se ele tiver possivelmente um dom, além dele ter o talento, ele tiver o dom de liderança, então aí a gente tem uma outra realidade. Aí ele vai ser muito mais útil para o corpo, entende? Porque o dom é espiritual. Se essa pessoa que tem o talento da gestão lá fora é um excelente líder, né, e ele converte, ele vem, né, ele está no ambiente da igreja, faz parte do corpo de Cristo, talvez ele tenha, Deus lhe dê um dom de socorros, por exemplo. Ele não vai trabalhar na área de liderança, talvez. Né? Então, essas pessoas são pessoas que estão em lugares estratégicos na igreja, que têm essa capacidade de influenciar pessoas, incendiar. As pessoas seguem, não é preciso que ele chame, que ele diga. Né? As pessoas escutam quando ele fala, ou silenciam. Né? Essa pessoa ela tem capacidade sim comunicativa, vai ter essa capacidade, mas não é natural, né? Esse dom diferente, dom de liderança. Ela vai perceber os caminhos e as direções da igreja e ela vai guiar para esse ou para aquele lado. Né? Então, a pessoa com dom de liderança, ela vai conseguir trabalhar e trazer aquelas pessoas para perto dela, ela vai conseguir trazer e direcionar, mostrar para onde elas devem ir. Pessoas com diversos outros dons, de que forma os dons que elas têm podem ser aplicados, podem ser melhor utilizados. Entende? Isso é todo um movimento espiritual. Então, ela exerce essa liderança em autoridade, com amor e cuidado. Né? Então, a pessoa que tem esse dom específico, ela percebe as outras pessoas, ela cuida dessas pessoas. O propósito desse dom é oferecer esse cuidado sobre ela, né, que Cristo tem sobre a vida dela. É feito em amor essa liderança, ela não manda, não é autoritária, não é nada disso, né? É algo que vem de fato da parte de Deus, e aí o cuidado do fruto do Espírito associado para equilibrar o dom, né, para que não suba isso como algo tipo um status, porque não é status algum, né? Esse dom não é superior aos outros. É uma pessoa de visão, né? Então essa pessoa ela tem ideias, planos, projeções lá para frente, é um incendiário no reino de Deus, né? É essa pessoa que vê as coisas já acontecendo, né? E aí por isso ela vai pelo exemplo dela, ela vai trazendo as outras pessoas, né, junto dela. A gente pode ter pessoas como essas, por exemplo, na liderança do ministério de louvor, de dança, de música, na liderança de departamentos, né, de pessoas que estão ali fazendo toda essa distribuição e essa organização. A pessoa que tem o dom e assume essa função vai fazer com que aquilo aconteça de uma forma tremenda, incrível, né, o funcionamento do corpo, da igreja. Por que então alguém que é um líder natural não seria tão efetivo? Já que ele tem técnicas de liderança, ele tem competências, né, naturais,
Não, mas ele pode ter nascido de novo, tá no meio da igreja, é um filho de Deus, tem outros dons, mas é um filho de liderança. Não faz o reino caminhar para frente? Ele vai ter uma visão natural das coisas do ambiente da liderança, do ponto de vista da liderança, né? Ele vai ter um foco humano, um foco natural. Não há problema nisso, isso é bom também. Mas falando do corpo místico de Cristo, da igreja, para que o funcionamento dela aconteça ligado com o Espírito Santo, em conexão com Ele, então essas pessoas precisam atuar, de preferência, tendo o dom específico para estar no lugar onde elas estão. Porque aí o funcionamento vai ser equilibrado. Entende? A visão é espiritual, não é natural das coisas. É a mesma lógica que eu mencionei ontem no culto, de você ter conhecimento bíblico. Tem pessoas que têm um conhecimento profundo da Bíblia, mas não são nascidas de novo. O que adianta? Daí a Bíblia vira o que para ele? Palavra do Deus. É um livro, né? Livro Qualquer livro. Só é o conhecimento, né? Essa é a relação. Tá? É uma pessoa que tem capacidade de tomar decisões, né? Imediatas, dinâmicas, né? Ele preside aquilo naquele momento. Eu vou arriscar aqui, por exemplo, né, no ambiente da igreja primitiva, quando a gente tem ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, a gente tem um primeiro concílio da igreja, né, vamos dizer assim, porque a gente tem todos os apóstolos reunidos para fazer a primeira deliberação ali sobre os problemas que estavam acontecendo naquele ambiente da igreja. Né? Em Atos, falei Coríntios, né? Em Atos 15. E aí, naquele ambiente, naquela reunião, todos os apóstolos, né, e outros líderes da igreja ali reunidos, acontece aquela polêmica, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, de repente Tiago, né, ele levanta e traz uma palavra de ordem. Né? Aí a gente tem, né, eu posso arriscar dizer que é alguém se movendo também nesse dom de liderança, né, de trazer um direcionamento, de tomar a decisão. Né? Ele não usurpou nada ali, ele simplesmente moveu-se, né, no espírito e trouxe um direcionamento, uma orientação para aquele momento. Ele liderou aquela reunião. E liderar diz muito mais do que assumir tarefas. Liderar é dar destino para as pessoas, né, dar destino para aquele assunto, dar um fim específico. Tomar decisões adequadas. Nem sempre está dominado, né? Porque Tiago é um dos caras mais discretos do colégio apostólico. Tanto que você quase não percebe, né? É discreto e assertivo. Cirúrgico na participação. Cirúrgico. Né? Então você vê a diferença. Todos ali eram líderes da igreja, em algum, né? Porque cada um tinha o seu papel, a sua função ali, envolvendo liderança. Mas agora a gente vê alguém ali surgindo, né, com o dom, manifestando ele, né, e trazendo ordem e direcionamento. Fica claro esse dom? Conseguem perceber alguém que tenha ou manifeste algo semelhante? Pastor Lu. Aí o Marcão, né? Acho que o Daltinho. O Daltinho? É? Pastor Marcos. Pastor Marcos. Tá falando sério? Pastor Elias? Não. Hã? Você acha que o Mateus? Das caras dele. Percebe ele assim? Mais alguém percebe o Daltinho assim? Além do Marcos também? As pessoas que conhecem. A Paty também? Você também? quem é Daltinho? Não, Daltinho. O Mateus, mais alguém percebe o Mateus assim também? Como a Thaís falou, as pessoas que convivem com ele? Convivem nos ambientes de ministério também, de trabalho na igreja? Sim? Esse é um dos problemas quando nós não temos na igreja local um ministério dos 5 dons. Nós não usamos essa articulação, apóstolo, profeta, mestre, evangelista e tal. Então, no meio batista existe o diácono e o pastor. Uhum. Então, devido a sua certa liderança, ele tem o dom de evangelista, ele é evangelista. Mas na nomenclatura
estrutural, ele vai ser colocado como pastor. Ele não é pastor de igreja. Ele daí assume uma igreja, arrebenta com a igreja. Ele não sabe cuidar. Sim. Ele sabe agregar, mas ele não sabe cuidar. Você está falando a respeito, assim, a diferença de assumir um cargo, né? Exatamente. E ter o dom. Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De repente alguém assume, porque a gente precisa de pessoas atuando em diversos lugares, não é? E aí a gente tem às vezes alguém assumindo a liderança, vamos, né, pensar uma liderança específica do ministério, né, da igreja, que seja um departamento específico da igreja. E talvez essa pessoa não tenha o dom para liderar, de liderança. Ele agrega pessoas, mas ele não sabe conduzir. Exatamente. Não sabe dar o próximo passo. Talvez ele tenha outros dons ali, ele está no papel do líder, mas ele está tendo outros dons e ele não tem esse. Aí é importante que alguém desse grupo tenha o dom e aí a necessidade de nós caminharmos juntos, interdependermos uns dos outros, porque não necessariamente a pessoa que tem o dom de liderança vai estar sendo o líder daquele departamento, daquele ministério. Então essa pessoa que é o líder e não tem esse dom, ela tem outros dons, ela vai precisar daquela pessoa que tem dom de liderança para trazer aquela palavra de ordem muitas vezes. Ela vai precisar dessa pessoa para poder ter essa visão mais macro das coisas, do que Deus está trazendo, né? E aí a gente se auxilia mutuamente, a gente vai crescendo junto. Por isso que a gente não tem hierarquia em relação ao corpo de Cristo. Né? A gente tem funções. Existe humildade, né? O indivíduo sabe que ele não tem chamado para aquilo. Ele tem que ter a consciência para assim, escuta, não é para mim. Olha, eu estou tendo dificuldade. Eu vou ser o cooperador. Quando o apóstolo Paulo menciona ser cooperador, o cooperador é aquele que não almeja ser o primeiro. É operar junto. Mas você pode, pastor. Olha só. Se empolga. Então, imaginem, né, uma pessoa que eu tenho, né, a convicção que tenha também esse dom, por exemplo, é a Fernanda, minha irmã. Né? Muito forte, assim, essa característica do dom na vida dela, de liderança específica. Mas você vê, ela é o dom, ela não lidera nenhum ministério específico na igreja, ela não tem liderança sobre departamento nenhum na igreja, né? Mas ela exerce, trabalha e se move nesse dom de outras formas, de diversas maneiras. E todos aqui, eu acredito, a maioria já foram tocados de alguma forma, servidos, né, pelo dom, entende? Então, o ter o dom não significa que eu vou assumir um cargo. Significa que eu tenho dom. Pronto. Mas todo líder de ninguém tem dom? Não necessariamente, porque aí entra naquilo que a gente estava falando com o pastor aqui. Se a gente tem esse trabalho de humildade no nosso coração e caminhamos juntos, eu estou presidindo, né, essa relação aqui, por exemplo. Não tenho dom. E aí, falando de verdade, eu não tenho mesmo, né? Mas eu preciso contar com aqueles que são os meus pares, né, que estão no meio e que têm o dom e que pode trazer isso em orientação. Agora, se eu não quiser ouvir, se eu não quiser dar atenção por orgulho, por quaisquer outra falta de humildade, qualquer outra coisa assim, aí quem vai prejudicar o corpo sou eu. O mestre por natureza tem o dom do ensino, mas ele não é necessariamente alguém que estrutura alguma coisa. Então você pega uma pessoa que ele é um ensinador por natureza, ele ensina, ele lê. Aí você, vamos pegar no da igreja, né? Sim. Aí você pega e fala pra ele assim, escuta, você tem uma liderança aqui, né? Você ensina, você lidera. Então faz o seguinte, ó, organiza um retiro. Ele matou ele. Ele tem um treco, não é pra ele. Ele surta, ele não vai conseguir. Ele é líder porque ele ensina. Entendeu? Ele ensina. Mas não é dele fazer aquilo. Então aí entra a questão de dom natural. Isso. Vocês entenderam? Entendeu? Perfeito. Mas é. Perfeito. Nossa, ficou bom, né? Beleza, vamos pro próximo dom aqui então. O dom de aconselhamento, né? Tá tudo lá em Romanos 12:8, né? Cada palavra é uma parte do Romanos 12:8 aí. Então vocês podem conferir, Romanos 12:8 tem lá aconselhamento ou exortação em alguns, tá? Vamos lá.
Vou dar um tempinho aqui para vocês lerem. Vocês leem comigo aqui, pode ser? Eu consigo ler aqui também. Enquanto isso eu tomo um café também. Sou filha de Deus. Dá uma olhada lá, né? Vamos aproveitar essa pausa e vamos passar a lista que eu estava esquecendo. Olha só, gente, como a gente precisa, né? Eu, por exemplo, não tenho dom de serviço, nem um pouco, nem num sentido. Né? Aí a gente precisa de algumas pessoas que além de lembrar, tenham, né? Então, meu esposo, por exemplo, que tem, toda aula que ele está, ele me lembra de passar a lista, porque é necessário, é importante para nós aqui, para o ministério, é importante para o Moisés, que é o líder do departamento, da escola bíblica, né? E eu esqueço toda vez, né? Mas eu tenho alguém que me ajuda. Então, glória a Deus por isso. O pé não pode ser mão e a mão não pode ser. Não dá, você precisa do outro, né? Então, olha só, gente, sobre o discipulado. Quem já marcou aqui, tudo bem, não precisa marcar novamente, a gente, né, tá ciente de você, possivelmente já conversamos. Eu tenho contado muito com a paciência de vocês, né, porque como não é um curso que a gente tem, assim, toda a previsão das aulas, começa no dia tal e termina no dia tal, então a gente não tem uma data muito definida. Né? Então, falei que a partir de setembro, só que aí aconteceram outras situações, né, que a gente tem, demandas de retiro, por exemplo, e que estão tornando um pouco inviáveis, né, a participação e aí, assim, inviável, né, essa questão do discipulado. Atrasando um pouco, mas faz parte e eu conto com a paciência de vocês. Provavelmente a gente consiga, depois do encontro, que a gente fica mais tranquilo, organizar os novos grupos, né, que alguns vão terminar lá por outubro, que estão caminhando, alguns inclusive já começaram agora, os que a gente conseguiu encaixar. Aqueles que ainda precisam, né, vencer os 3 meses da escola bíblica, tenham paciência e aguardem até vencer, né? Vencer e continuar vencendo, né? E permanecer de pé no final, como diz lá em Efésios, né? Rompendo em fé. Ao que vencer, terá um lugar. Terá um lugar. Ao que vencer. Boa frase. Bom que vencer. Não é fácil, né, gente? Domingo de manhã, 9 horas, aí o negócio fica difícil, né? Então, aí eu vou passar e daí vocês fiquem à vontade se vocês tiverem interesse. Na medida do possível a gente vai caminhando, vai conversando, vai encaixando. Nós tivemos a primeira reunião, vamos ter a segunda, né? Eu falei que seria na semana seguinte do encontro de homens, não será, porque tem o retiro de homens e muitos vão estar no retiro de homens. Então vamos adiar mais uma semana, depois do retiro de homens. Domingo após EBD, depois do retiro de homens, a gente vai ter a nossa reunião. Passei a lista. O que vocês acharam desse dom? Aconselhamento, exortação. Hã? Todo mundo tem esse dom, tá louco? Todo mundo tem esse dom aí? Acha que tem esse dom. Todo mundo acha que tem esse dom. Todo mundo acha que tem esse dom. Esse é o lado do Brasil. Tem aquele ditado, né? Que se conselho fosse bom, vendia. É isso mesmo. Né? Tem gente ganhando dinheiro aí com esse dom. Lembrando que aconselhar no sentido de ouvir a pessoa, dar atenção a ela, aprender a ouvir. Pessoas que têm um temperamento mais colérico, mais sanguíneo, né? Hemorrágico. Tem um pouco mais de dificuldade de ouvir, mas ele precisa treinar, né, aquilo que está dentro dele também, que é um fleumático escondido, oculto. Trazer essa relação do perdão, da reconciliação da pessoa com Cristo, com ela mesma e com os outros, né? Construir pontes, ajudar essa pessoa. Essa habilidade, né, colocar-se ao lado de alguém, é nesse sentido de ouvir.
Entende? Não é se colocar no lugar da pessoa, é colocar-se ao lado, uma relação de afastamento, inclusive para que você possa entender e perceber a pessoa, né? Ajudar ela a encontrar soluções para aquele caso específico, para aquela situação específica, né? Estar disponível para atender a necessidade das pessoas que solicitam. Então, essa pessoa é alguém que está muito disponível o tempo todo, e as pessoas que procuram ela percebem isso de alguma forma. É como um GPS ligado, assim, sabe, assim, que atrai, né, uma antena, na verdade, né, uma antena que está atraindo os outros, né, dessa relação aqui. Então, essa relação, eu queria que a gente abrisse a Bíblia aí. Vou pedir aqui o Mateus J. Tamires, Atos 14, do 21 e 22. Vou pedir para a Mari. Romanos 12, 1 e 2. Do lado de cá. Elisama. Atos 4, 36. Carol. Atos 9, 26 e 27. Eu acrescentaria mais umas 3 coisas aqui. Pode falar, pastor. A capacidade de não pessoalizar o aconselhamento, não tornar pessoal, e isso significa: eu não vou ser agressivo e nem vou me tornar vingativo a partir daquele momento. Ou tomar posse da pessoa. Exatamente. Outra coisa, a capacidade de ser discreto, porque quando a pessoa te conta alguma coisa, você nossa, você fez! Nossa! Ouvir sem julgamento. Não, você tá aí automaticamente, o cara ele já tá se sentindo podre. Aí, a partir daquele momento, ele acabou de se matar de vez. Você estava em dúvida se ele ia se matar, agora não tem certeza. E uma última coisa, que é você ter a capacidade de guardar segredos. Porque um conselheiro fofoqueiro não presta. Ele não presta. Ele destrói a vida da pessoa. E uma última capacidade que é de não ser esponja. Se você ficar absorvendo tudo para si, você vai adoecer com o problema alheio. Então, 4 itens que parecem... Sim. Mas são... fundamentais. Fundamentais. 9 do 26 e 27, Carol. Vamos lá? Quem pode ler o primeiro? 14 do 21 e 22, né? Isso. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé e dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então a gente tem aqui esse dom se manifestando de forma pública, né? De acordo com esse exemplo aqui. Então, de forma pública, né, os apóstolos aqui que pregaram o evangelho nessa região, né, Paulo e Barnabé, não lembro mais quem está nisso. Paulo e Barnabé. Então eles estavam ali fortalecendo, né, encorajando os irmãos da fé. Ensinando eles, né, nesse encorajamento, né, eles estavam orientando, ensinando de que era necessário a tribulação, o tempo difícil, ou seja, trazendo uma solução para aquele momento de problema, de tribulação deles ali. Então é uma ação do dom de aconselhamento, por exemplo, de forma pública, né, não separado individualmente aqui, né, é um exemplo. O próximo texto é esse mesmo dom exercido à distância. Romanos 12. Paulo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Paulo escrevendo, né, aos Romanos, possivelmente Paulo escrevendo aos Romanos, então a gente vê ali ele encorajando, né, admoestando a forma com que eles deveriam viver, o tipo de vida que eles deveriam ter. Aliás, esse é um exemplo que a gente citou aqui, mas a maioria das cartas foram assim, né? O ensino, o encorajamento, o aconselhamento
acontecia muito à distância, né? Não tinha a facilidade que a gente tem hoje. As igrejas eram plantadas, né, nos diversos lugares e não era tão constante o acesso, a presença do líder, da apóstolo, no caso a pessoa que pregou, a pessoa que fazia essa parte, né, de trazer esse direcionamento para a igreja. E aí isso era à distância, feito à distância, por carta. Né? Então, é possível você aconselhar, né, a pessoa, né, que tem esse dom, ela pode exercer isso inclusive à distância. Né? Lembrando, não estamos falando de um psicólogo que também exerce um papel de um conselheiro profissional. Né? Não estamos falando de alguém que só saiba ouvir simplesmente porque é bom de ouvir. Estamos falando de alguém que tem o dom. Todos, por exemplo, né, vou dar esse exemplo agora, a gente vai ter vários conselheiros no encontro, né, a gente tem pessoas ali. Nos retiros que a gente faz, a gente tem às vezes divide em grupos e a gente tem pessoas que são conselheiros. No trabalho com a Team Vance, quem aqui trabalha no retiro da Team Vance? Aqui. Né, são conselheiros? Aqui. A gente tem os conselheiros no mergulho, né? Não necessariamente essas pessoas que estão ali como conselheiros têm o dom de aconselhamento. Não necessariamente. Mas aí o que acontece? Essa pessoa vai ter outros dons em que ela possa se mover e tocar a vida das pessoas que vão estar ali, né? Debaixo daquela liderança dela, naquele momento. E ela precisa prestar atenção e precisa ser treinada e trabalhada nessas questões, por exemplo, que o pastor pontuou aqui, essas quatro relações. Ela precisa saber ouvir com cara de planta de plástico, um sorriso permanente. Né? Um sorriso amigável, favorável, contra a bomba. Né? Você vai morrer, você vai. Né? E você permanece dentro de você está super escandalizado, mas assim, você não demonstra, sem julgamento, né? É possível treinar isso? Lógico, né? É possível treinar isso, tem livros que ensinam, inclusive, isso. Necessário. Aprender como aprender como se portar, por exemplo, no velório. Né? Para não dar né, uma situação complicada lá. Então, como visita um doente, por exemplo? Né? Como eu interajo naquele ambiente ali, da enfermidade, do hospital, seja na casa, ou seja no hospital mesmo. Então, a gente pode aprender isso, mas a pessoa que tem o dom é como se esse feeling, esse discernimento meio que vem... É o natural sobrenaturalmente, mas não significa que ela não precisa desenvolver e treinar isso também. Precisa também. Né? A prática ensina muito, né? Todos os dons, todos precisam ser treinados e desenvolvidos. Por isso que a gente precisa identificar qual que é o meu dom, qual que é o seu dom. Para que eu possa também, intencionalmente, treiná-lo, desenvolvê-lo. E a melhor forma é na prática, na experiência. Quando a gente fala da relação com o corpo. Né? A gente vai errar? Lógico, mas o dom é espiritual. Mas a pessoa que tem não é carne, humana. Né? Tem o Espírito Santo que vai ensinar, que vai dirigir. Mas a pessoa vai errar em algumas vezes. Por isso humildade. Por isso a relação do corpo. Né? Por isso a gente tem líderes, pastores que vão orientar. Né? Quando a gente errar, inclusive. E como não errar, inclusive. Para não ter que errar. Né? Então, nessa relação do dom de aconselhamento. Pode ler, desculpa, eu falei. Agora vamos no 4:36. José, o levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Então, a gente tem alguém ali, né, que tem essa função de ser esse encorajador nos bastidores. Ninguém quase nunca ouviu falar dessa criatura. E um cara que tinha moral, que quando é o mesmo Barnabé que foi a Paulo. É ele. De Marcos, né? No caso do Barnabé, ele é o único que deu chance a Paulo quando ele se converteu. Porque os outros tudo que teve coragem. Paulo, né? Teve coragem de andar com ele. O cara era assassino, o cara era perigoso. O cara que pega quem é problemático. Uma facilidade de tratar com pessoas problemáticas, justamente, pessoas mais difíceis, né? Com qualquer tipo de pessoa, porque o aconselhamento vai se dar para qualquer pessoa. Né? Não tem uma pessoa mais problemática ou menos.
pessoa que tem esse dom, ela vai tratar com quaisquer pessoas. Até porque tá nos coachings hoje em dia, Tentar desenvolver. Se liderança, se desenvolver encaminhamento. Sim. É por isso que é importante a gente desenvolver, a gente treinar e ter a intencionalidade do dom, tá? Vai o próximo texto, o 9, 26 e 27, Carol. Atos, né? Atos. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele virá o Senhor, e lhe falará. E como em Damasco, falará ousadamente no nome de Jesus. Mais uma vez, sendo nos bastidores, agora ele está em defesa, né? Agora é o outro agora, né? Ele está em defesa do Paulo. Ó, o cara converteu de verdade, o cara, é sério o que aconteceu com o cara, está em defesa dele, está trazendo essa palavra, né, de exortação ali, de correção nos bastidores, né? Então, a gente tem essa questão do dom, de aconselhamento. Alguém tem mais alguma questão a respeito aqui, desse dom? Percebe na vida de alguém isso aqui? De alguém da sala aqui? O quê? Na Mari Barroso? Marcos? Eu acho que a Tami e o... A Tami, o Gustavo Luiz. Eu acho que a Fer, eu gostei da Fer. Legal. A Ariana? Acho que é a Pri. Essa Pri. Isso. A Renata também. Muitos conselheiros. Pode falar. É interessante essa questão desse dom, porque eu, por exemplo, vou dar um exemplo. As necessidades de chegar em ensinos mais sérios com isso. Eu nunca consumi, às vezes eu nem falei nada, a gente já consegue. Isso. Nesse momento. É uma empatia. É como se fosse isso, uma conexão com a pessoa já. Você consegue, às vezes já aconteceu desse coisa que deu ter compromisso depois, a pessoa querer pensar contando a história dela. Porque ela quer ter esse momento, né? Sim, então, tem por isso aquela disponibilidade que a gente falou, para ouvir o tempo todo, né? Você fica mais, você não consegue não dar aquela atenção para a pessoa naquele momento. E a pessoa absolutamente percebe. Ela sabe que ela chega, não é? Ninguém falou nada a respeito, mas ela sente uma confiança que não tem muita explicação, isso é uma conexão, acho que essa é a palavra, conexão fala bem sobre isso. Quem ouve muito para aconselhar, quando vai viver o aconselhamento, ele também é aluno. Quando a Fábio combina de vir conversar, eu desmarco o resto tudo. Então vocês têm que perguntar, pastora Fábio vai hoje, né? Porque a tarde inteira já Desmarco a tarde inteira. A plana é longa. É a tarde inteira, gente, é desse jeito. Glória a Jesus pela vida Nossa, da o áudio pastora. da Fábio no WhatsApp, meu Deus. No WhatsApp. E os áudios, gente, que a Fábio manda? É 5 minutos. 5? Quanto foi de ontem, Renata? 8 minutos. De 10, olha lá. Da Fábio. Oh, Jesus. E eu tentei mandar um áudio grande pra ela, o máximo que consegui foi 2 minutos de Tem roubar a mão, irmão. Tem pausas gravadas. Tem que fazer efeitos sonoros. Respirou, né? Então, Tipo se vingando. Pois mas então a conversa da Fábio marcou. Aí tá a diferença de tom e talento, né? Ai, dá outra vez. Ótimo. Então eu reconheço de fato. Esse é um dos dons que eu acredito, né, que eu tenho assim. O dom de ensino agora. Então, Romanos 7 e 1 Coríntios 12, 28 vai falar do ensino. Você pode ler, conferir, tá lá. Ensino, tá? De algum jeito tá lá. Olha lá, vou dar um tempo, né, para vocês lerem e pensar um pouquinho.
Então, né, tem algumas palavras que eu destaquei aqui, como, por exemplo, explicar. Não é essa relação de trazer não uma interpretação no sentido de fazer exegese daquele texto, de fazer aquela relação da hermenêutica do texto, simplesmente pensando no texto como texto. A gente fala, né, de a materialidade do texto, ele dentro dele mesmo, né, a compreensão só dele aqui, não é isso só. Né? Isso aqui, alguém que seja um bom professor, né, alguém que tenha um talento para ler, entender e explicar, pode fazer isso. Aqui a gente está falando desse explicar no sentido de, deixa eu ver se está nesse aqui, não está, de aplicação, né, para a vida, para aplicar hoje, isso. É esse entendimento, né, no sentido de explicar como que eu faço para entender o princípio daquilo que eu estou lendo, como que eu aplico ele na minha vida. Então, essa é vamos dizer, a diferença do dom para uma didática, uma pedagogia que alguém possa desenvolver. Tá? Essa capacidade, já vimos lá, conferida pelo Espírito Santo. Então, não é ensino, isso é sobrenatural também. Embora a gente tenha pedagogos, a gente tem pessoas da área de educação e tudo, e não necessariamente elas têm o dom de ensino. Né? Elas podem ter o talento, inclusive, para isso. Mas não é o dom, necessariamente. Comunicar, né? Então, essa pessoa, ela comunica bem, né? Comunica aquilo que ela está explicando. E o propósito é saúde do corpo, saúde da igreja, né? Desfazer sofismas, erros para a vida da pessoa, no dia a dia dela, que possa estar fazendo ela tropeçar na vida. E aí, a partir do momento em que ela aprende a aplicar o princípio na vida dela, ela passa a ter uma vida mais saudável, mais organizada, né, do ponto de vista de um alinhamento com o Espírito Santo, de um alinhamento com Deus, com os princípios da palavra dele. Então, a pessoa lá, por exemplo, voltando a falar do assunto anterior, né, não dá o dízimo, porque ela está lá na igreja faz tempo, mas não entende o que é, entende que está escrito lá 10%, o pastor falou que é 10%, mas não entende o que significa isso na realidade da vida dela. Qual que é o princípio espiritual por trás de tudo isso? O que isso tem a ver com a relação com Deus, com a intimidade com Deus? Né? O que isso tem a ver com a redenção dela? O que tem a ver dízimo com salvação? Quem que inventou esse negócio? Né? Para que serve? Então, essa pessoa aqui vai comunicar de forma a trazer saúde, a partir do momento em que essa pessoa vai entender essa relação de honra a Deus, né? Essa relação de dependência de Deus, essa relação de confiar em Deus, né? De dar a Ele. A saúde do ministério do corpo, do serviço, para que o corpo continue funcionando, acontecendo. Para que ventos de doutrinas que vão surgindo, eles se desfaçam e se dissipem rapidamente, né, atingindo o mínimo possível, de preferência nada ao corpo. De tal maneira que outras pessoas sejam capazes de aprender. Então, o que vai fazer a completude, a concretizar se existe um dom de ensino ou não, é quem recebeu, quem é servido, se essa pessoa aprendeu. Aquilo ficou claro para ela, de forma que ela conseguiu aplicar na vida dela. Então, aí a gente vê a efetivação desse dom. Algumas características. Então, a pessoa que tem esse dom, ela tem interesse em orientar sempre de acordo com citações da Escritura. Essa pessoa não fala de questões de ensinar em relação a, digamos assim, a experiência de vida dela, os ditados populares, aquelas coisas que a gente, né, vê por aí. Não. Revistas, né, o Facebook, o Instagram. Senso comum. Senso comum. Não. O interesse dela, e pode ver no jeito que ela, né, aquilo que ela fala nesse ambiente de ensino vai estar sempre trazendo de volta para o que a palavra de Deus diz.
o que a palavra de Deus está falando, né? O que a palavra de Deus quer, espera de mim em relação àquela questão. Se você trouxer para ela alguma questão, por exemplo, né? Uma dúvida sua, né? Da sua vida, né? Ela não vai só responder essa dúvida, ela vai querer entender o que está acontecendo, por que chegou você nessa dúvida, o que a palavra de Deus diz sobre isso, até que lá no final você já até esqueceu a dúvida que você tinha e esclareceu e está caminhando, está resolvendo o que lá, né? Então, o interesse não apenas no estudo, não é só alguém que gosta de estudar a palavra, estudar, não. É alguém que tem esse interesse, mas o propósito é aplicar. Não é conhecer. É conhecer para aplicar, conhecer para ensinar. O foco é o aprendizado. Alguém dedicado à leitura de livros que tragam instrução da palavra. Então, essa pessoa possivelmente vai ser alguém que lê bastante. Mas ela não lê prazer, ela lê por prazer, ou ela desenvolve esse prazer pela leitura, que é uma motivação após a conversão, né? Então, ela pode trazer esse interesse. Tem um assunto que ela ainda não entendeu que tem a ver com a igreja, que tem a ver com as pessoas que ela anda, que ela caminha, ela vai ter interesse de buscar saber um pouco mais sobre aquilo, né, para poder ajudar o outro. Lembra que o dom sempre é em relação ao outro. O que eu posso fazer por você? Né? Como eu posso te servir? É preparado por Deus para transmitir de maneira atraente e compreensível a palavra. Né? Então não é um treinamento de didática, um curso que essa pessoa faça. E isso é bom. Isso é bom que aconteça, é importante, diz respeito a desenvolver o dom, e para quem não tem o dom, é importante para quem está trabalhando efetivamente com a educação no reino de Deus para orientar, né? Precisa aprender também. Mas aqui a gente está falando do dom. O dom, a gente fala de alguém preparado por Deus, então tem essa conexão ali que, eu esqueci o nome, querido, o Mateus falou. Né? Nós tem tanto Mateus na sala, né? Tô louco! Que bênçãos, Mateus. Galera. E é alguém que faz o ensino palco onde envolve quem o escuta. Né? Então a pessoa se envolve naquele ensino. Deixa eu ver se tem mais. Porque só é capaz de ensinar quem é capaz de aprender. Exatamente. Isso. Só pode ensinar quem é ensinável. Acho que é importante isso também, né? Tratável, precisa ser tratável essa pessoa. Que não tem preguiça. Não tem preguiça. Tem o coração disposto. Também está sempre se resolvendo. Sim. Então a gente tem essa relação aqui também, né, com o dom de ensino. Vocês percebem alguém que tem essa característica, ou daqui da sala, ou fora, o Bem-te-vi? Percebe nele? Pastor Lu. A Denise. Faltou EBD, não pode. Não pode ser citado. No Mateus? O Mateus Almeida? Nós temos pessoas Mateus Albino. que estão na Também? docência também. Quem está na docência também não se cria no serviço privado. No público até fica lá, né? Porque não pode ser mandado embora nem nada, né? Então por isso que tem um tanto de professor lá nas escolas públicas que são porcaria. Mas nas escolas privadas não se cria cara que é ruim de dar aula, não. Cara que não sabe dar aula não se cria, não. O Cris é professor também, né? Que a maioria das pessoas não sabe, ele é muito discreto, mas ele é professor universitário. Isso é. Então, é isso, gente, tá vendo? A gente tem a relação do talento e a relação do dom, lembra? E os dois vêm da parte de Deus. O propósito é cumprir a missão dele sobre essa terra, que é cuidar da terra, das pessoas que estão sobre ela, tornar aquele ambiente um lugar favorável. A pessoa que tem um talento, por exemplo, na questão de ensino, para ensinar, para ser um professor, para desenvolver essa carreira, essa profissão, né? Aliás, a pessoa que está lá, todos que estão lá, deveriam ter talento para estar lá. Mas isso até que o pastor está falando, nem todo mundo que está lá como professor, de fato é um professor, ou de fato tem talento para ser professor.
Porque o professor de verdade, ele tem interesse, ele busca, ele estuda, ele corre atrás, não tem preguiça, né? Não precisa alguém ficar aí, não, tem alegria, prazer naquilo. Falando do talento. Agora, falando do dom, isso não muda, é a mesma coisa. Nessa relação de busca, de pesquisa, de querer, de prazer no conhecimento, em aprender, em crescer e para poder multiplicar isso. A diferença é, o dom acontece para um ambiente igreja. O dom, ele serve para a manutenção e fortalecimento do corpo da igreja. A gente vai ver ele acontecendo no qualquer detalhe, nos grupos pequenos onde a gente se reúne, naquelas rodas de conversa em que a gente tem no meio da igreja, né? Quando a gente tem especificamente, né, tem que destacar alguém para trabalhar, né, fazer alguma coisa, dar uma aula, alguma coisa específica assim, também ele vai se manifestar ali. Então, essa é a diferença de uma coisa para a outra, né? Eu tenho, por exemplo, uma amiga minha que ela que a gente tem isso bastante aqui, né? Mas uma amiga minha, ela é pedagoga e ela é apaixonada, assim, apaixonada, trabalha com crianças, né? Que ela gosta muito. Na igreja, ela nunca quis atuar em nada relacionado ao ensino, nada, não quer. Não é o dom, mas ela tem outro dom, por exemplo, o aconselhamento. Aí ela faz isso, ela trabalha com aconselhamento, ela tem um discipular, que de alguma forma o ensino também está passando por ali, né? Mas é uma outra relação, percebe? Agora, o talento pode ser aplicado também na igreja, no corpo? Com certeza deve. Né? Nós devemos entregar tudo para Deus, é tudo para Ele, porque o problema é que às vezes a pessoa está lá fora, e ela é ativa, ela age, ela faz tantas coisas, ela chega na igreja e vira uma ameba. Peso de porta. Né? Peso de porta. E Deus não chamou ninguém para ser assim. Mas o propósito maior, e que a gente deu assim, aquele destaque, aquele highlight assim, importante é o dom. Qual é o dom? Porque o dom é espiritual. Né? Eu não vou avançar por conta do horário, né, gente? A gente tem misericórdia agora, já são 10h40. Misericórdia. Né? Faltam 2 do Pai, específico daqueles que a gente mostrou, que é misericórdia e contribuição. Depois a gente tem umas outras questões que estão relacionadas aos dons do Pai, que eu vou falar meio por cima, assim, para a gente já preparar para a próxima aula, tá? Quando formos falar sobre ele. Então, por exemplo, como, né, algumas características que as pessoas que têm o dom, que é o chamado, né, está vinculado ao chamado, ao propósito, né, essas pessoas devem ter. Algumas coisas que na palavra de Deus, de alguma forma, são chamadas como dom também, presente. O estado civil, né, falando a respeito de celibato, a relação de martírio, a questão de hospitalidade, o nível de profecia relacionado ao Pai, o nível de fé relacionado aos dons do Pai. Então, são outras questões que estão relacionadas aos dons do Pai, a motivação básica, né, para os filhos de Deus, que a gente vai trabalhar daí, no caso, né, na próxima aula. Que não será semana que vem, porque semana que vem tem um encontro, semana que vem tem uma lacuna, vai ser na outra semana, depois do encontro, mas vai ter aula, vai ser uma lacuna, tá bom? Então, deixa eu ir para o fim. Vamos, passe logo. Meio lento, né, esse efeito. Dá uma velocidade ali, pode deixar. Então, quando você não reconhece o dom espiritual que Deus lhe deu e não o desenvolve, a igreja se enfraquece. Não é fácil desfazer esse nome. Fácil desfazer esse nome, né? A gente dá um jeitinho. O que é isso aqui? É um voluntário. Quando eu não estou funcionando naquele lugar onde eu deveria estar funcionando, alguém vai precisar fazer aquilo. Não necessariamente aquela pessoa tem o dom, mas talvez ela tenha disponibilidade, ela tenha o coração e ela vai estar ali. Mas
é só um quebra-galho, né? Um lacinho. Hã? Um lacinho. É um lacinho. É diferente de disposição de disponibilidade, tá? Então sempre pensa nisso. Tem muita gente que às vezes tem disponibilidade, mas não tem disposição. Tem gente que às vezes não tem disponibilidade, mas dá um jeito e tem disposição. E dois princípios diferentes, né? Então, assim, para todos devemos servir. Como a gente vai descobrir qual é o meu dom? Exercitando. Se eu ainda não sei, eu vou ser alguém assim em algumas partes do corpo, até que eu encontre o meu lugar. Né? Mas eu preciso passar por todos os lugares ali, estar, vamos usar os dois, né? Disponível e disposto, né, a fazê-lo. E nisso a gente vai perceber esse lugar, e nisso a igreja vai se fortalecendo na medida, né, que esse corpo bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, cresce para a edificação de si mesmo em amor. Né, para a glória de Cristo. Para a glória dele. Tudo volta para ele. Então, assim, uma última coisa para encerrar. Não tem problema, aliás, não devia nem estar falando essa palavra. Né? É uma coisa, às vezes, assim, até absurda, uma grande bobagem a gente ficar numa... Ai, não posso falar qual é o meu dom, vai que a pessoa acha que eu estou achando que sou super espiritual. Gente, isso é uma besteira. Dom, é presente, eu tenho, é meu, tá aqui. Igual você trabalhou, estudou, tem uma carreira, uma profissão, pronto. Se Deus te deu, é dom. E o seu não é maior que o do outro, só é um dom diferente. Pronto. Então não tem problema. Né? Quando eu estou falando para vocês aqui, em relação ao ensino, por exemplo, eu tenho dom de ensino, mas não tenho dom de liderança. Isso é diferente. Né? Eu sou diferente da minha irmã, por exemplo, que tem dom de liderança. Minha irmã não tem o dom de ensino, é o contrário. Ela tem outras coisas. Tenho esse outro dom aqui, mas e a gente vai agregando outros dons conforme a necessidade do corpo. O Espírito Santo vai distribuindo como ele quer. Talvez aquele dom Deus não deu, né? O Espírito Santo não te deu naquele momento da conversão, mas conforme você vai amadurecendo, vai crescendo, vai se relacionando com a igreja, vai sendo necessário, ele que é o Espírito Santo, que sabe, que distribui, ele pode te dar aquele dom. E por isso a gente deve buscar com zelo os melhores dons. Né? Se eu estou naquela função, atuando daquela forma, e tenho, né, gostar de... Eu não tenho dom, eu posso orar, eu posso pedir não, porque é garantia que você vai ganhar, que ele te dá como ele quer. Mas você pode pedir, deve. Então, assim, não há problema. É preciso, necessário que eu reconheça. Tenho esse dom. Converse com o seu líder. Fale, pergunte para ele. Se você tem uma impressão, tem uma ideia, você acha que, pergunta. Né? Fale com seus pares, né? Ouça. Né? Isso vai ajudar bastante. Né? Alguma dúvida, alguma questão para a gente encerrar? Algo que vocês queiram colocar? Algum exemplo? Algo novo, diferente? Não? Sem gritos e sussurros? Então tá bom. Então vamos ficar de pé. Aí encerramos. Deixa eu